Polidora de piso 280 Plus, instruções operacionais. Informações de uso da polidora de piso 280 Plus. As informações a seguir devem ser verificadas todos os dias, antes de iniciar os trabalhos com a polidora de piso e de responsabilidade do usuário. O operador deve verificar o nível de óleo diariamente antes de ligar o equipamento. Limpe a vareta para realizar uma boa visualização do nível do óleo. Observe na vareta os indicadores de nível máximo e mínimo. O nível do óleo deverá estar entre os orifícios. Caso esteja abaixo do mínimo, o óleo deverá ser completado. Não funcione a polidora de piso com o nível de óleo acima do nível máximo. Indicação: nível máximo. Não funcione a polidora de piso com o nível de óleo abaixo do nível mínimo. Indicação: nível mínimo. Caso a polidora estiver com o nível acima do máximo, deve-se retirar o excesso na finalidade de evitar danos ao motor. Para uma correta verificação do nível do óleo do motor, o piso e o equipamento devem estar nivelados, ou seja, solo plano e polidora com o disco no solo de acordo com a imagem. No painel temos o relógio orímetro para controle de troca de óleo, que deverá ser substituído a cada 50 horas trabalhadas. O óleo a ser utilizado deve ser semissintético ou base sintética, SAE 1540, SAE 2040, preferencialmente Lubrax técnico. Não usar óleo mineral, não usar óleo sintético. Para completar o nível, quando necessário, usar somente semissintético. O óleo aplicado no equipamento não é intercambiável com os demais e isto acarretará danos ao motor. O óleo deverá ser revisado pelo operador sempre antes de funcionar o equipamento e deverá ser completado pelo mesmo sempre que necessário. Lembrando, referente à quantidade a ser completada, fica em média de 100 a 200 ml, portanto tenha atenção para evitar de adicionar em excesso. Motores com filtro de óleo devem ser substituídos a cada 100 horas trabalhadas. Importante a limpeza da touca de pó diariamente. Touca protetora de pó deve-se ser examinada e limpa pelo operador. Cuidado para não rasgá-la e, caso ocorra, solicitar este acessório urgente. Não recomendamos usar a polidora de piso sem este filtro protetor. Após a limpeza, recolocar a touca de pó em seu respectivo local. Procedimento para inclinar a polidora para a troca do disco polidor e instalação do center lock. Para remoção do center lock, puxar as aletas desencaixando. O disco polidor deve ser utilizado sempre do mesmo lado para não danificar os velcros. Limpar o canal de encaixe do center lock no flange, obtendo um bom encaixe, evitando que o mesmo se solte. Instalação do disco polidor no conjunto de velcros e instalação do center lock. Importante ajustar o guidão antes de funcionar a polidora. Ajustável de acordo com a altura do operador. Posição do acelerador para efetuar a partida da polidora de piso. Para funcionar, deve-se colocar no afogador, conforme a indicação no painel. Posição do acelerador após o motor funcionar.
Posição do acelerador em marcha lenta. Incline a polidora para iniciar a partida. Com o acelerador na posição afogador, vire a chave de ignição de partida mantendo um ciclo de 10 segundos. Caso o motor não funcione no primeiro ciclo, repita a operação com o acelerador na posição marcha lenta em ciclo de 5 segundos e o motor já deve pegar nesse ciclo de operação. Nas regiões mais frias, talvez seja necessário repetir a operação do ciclo de 10 segundos com o acelerador na posição afogador. Após o motor funcionar, retornar o acelerador ao curso intermediário, indicador Max no painel. Utilizar a polidora de forma confortável. Observe, a polidora auxilia impulsionando para frente o polimento, sendo possível utilizar uma das mãos somente como de apoio, conforme a indicação das setas anteriores. Para retirar algum objeto à frente, coloque o acelerador na posição de marcha lenta e incline para cima a parte frontal. Após retirar o objeto, acelere novamente a polidora conforme a indicação Max no painel do acelerador. Deve-se utilizar EPI, protetor auricular. Importante: após a polidora estar funcionando, deve-se permanecer por no mínimo 40 minutos ligado. Não se deve desligá-la antes desse tempo de uso. Caso não seja respeitado esse tempo, o equipamento brevemente terá deficiência na bateria. A polidora pode funcionar sem interrupção por mais de 3 horas de uso. Poderá ocorrer marcas nas rodas quando estiver realizando o processo de clareamento no piso, aplicação de cera ainda úmida. Caso ocorra este processo, uma simples limpeza nas rodas resolverá. Não recomendamos deixar a polidora por mais de 15 minutos inclinada nesta posição vertical. Poderá ocorrer danos ao motor por virtude do óleo e vazamentos. Para abastecer o tanque, desrosquear a tampa e utilizar álcool hidratado, o mesmo álcool encontrado em postos de combustível. Nível máximo. Nível mínimo. Não encher até a boca de álcool no tanque e manter o nível mínimo para o bom funcionamento. Informações sobre o abastecimento e armazenamento do combustível álcool. Não recomendamos a reutilização dos recipientes de cera, removedor, detergente e ou qualquer outro produto químico. Esses recipientes plásticos, embora o operador possa lavá-los em água corrente, desconhece a possibilidade do componente químico fixar-se na parede interna do recipiente e, ao adicionar o combustível álcool, ocorre a contaminação. O combustível álcool nesta situação passa a ser uma espécie de solvente e o componente químico fixado na parede interna do recipiente dissolverá. Neste instante, ocorre a contaminação desapercebida pelo operador. Os colaboradores utilizam regadores para facilitar o trabalho na conservação e manutenção do piso, onde espalham cera e removedor. Por desconhecerem este processo, utilizam o regador para completar o combustível da polidora, ocorrendo novamente a contaminação. Recomendamos utilizar recipientes novos para armazenar o álcool combustível.
Algumas regiões, para a compra do álcool em postos e combustíveis, está sendo exigido o selo do Inmetro no recipiente. Solicitamos que seja observado em sua região referente à legislação vigente para adquirir recipientes adequados. Para a correta aplicação, identifique os recipientes. No guidão haverá as informações importantes, ajudando a relembrar e orientar o operador para o bom funcionamento do equipamento. Controle operacional. Guardar o equipamento em local seco, em salas fechadas, com o disco polidor no local, evitando a danificar os velcros. Retirar a chave de ignição do contato e guarde em local seguro, evitando descarregar a bateria e ocorrência de acidentes. Chamar a assistência técnica para manutenção corretiva ou preventiva até às 11 horas. É possível atender no mesmo dia. Conforme a região e registro após esse horário, temos como no cronograma atendimento no dia seguinte. Nos ciclos de partida, caso a polidora não funcione, chame a assistência técnica. Evite de mexer sem conhecimento, aumentando o risco de danificar outros componentes da polidora de piso. Pessoas não autorizadas poderá causar acidente, colocando risco à integridade humana. Para a manutenção, aconselhamos somente técnicos recomendados pela CELI, a fim de evitar maiores danos ao equipamento. Não realizar ponte, chupeta na bateria da polidora de piso com autolavadoras. Esta ação causará danos ao motor de partida. Serviço de polimento, deixe como regra a última tarefa a ser realizar, para que a polidora possa trabalhar por tempo superior a 40 minutos e desta forma evitar deficiência de carga de bateria. O controle para as trocas de óleo e revisões preventivas entendemos como de responsabilidade do operador, tendo em vista que a base de alguma intervenção deve-se seguir ao registro do orímetro localizado no painel da polidora de piso, onde haverá a possibilidade de controlar as horas trabalhadas. Para a solicitação de atendimento, entre em contato conosco através do e-mail tl@tl.com.br ou pelo SAC 0800 775 2011. Mediante o contato de nossos clientes em nossa central, solicitando atendimento, será gerado um protocolo para acompanhamento desta solicitação. Encaminharemos o técnico responsável na região solicitada para que seja atendido rapidamente. Nossos técnicos são orientados a seguir o cronograma junto à nossa central. Portanto, solicitações diretas a ele está em desacordo com o nosso controle de qualidade.